Uma reportagem exclusiva que revela que os Estados Unidos devem anunciar nos próximos dias PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. É isso mesmo, Estados Unidos devem anunciar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Isso é bom, isso é ruim, o que isso muda, o que isso interfere no Brasil, o que isso interfere também nas ações dos Estados Unidos, é o que a gente vai descobrir agora. A Mari já está chegando conosco ao vivo, aqui no nosso All News, além do nosso professor Trevisan, Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais também da ESPM, conosco a partir de agora, para que a gente possa entender essa cabeça de Donald Trump. O que isso implica ou não? Olá, professor Trevisan. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, bom dia. Bom dia, Fabíola, Josias, professor, Mariana. Bom dia a todos. Vamos lá. Olá, Mari. Tudo bom, diva? Bom dia, Fabíola, Josias, professor e a nossa audiência. Vamos lá, Mari. Rapidamente queria saber a notícia em si. Por que os Estados Unidos vão fazer isso? Que anúncio foi esse? Pois é, Fabíola, o anúncio oficialmente ainda não está feito, mas uma reportagem exclusiva que eu trouxe para a gente ontem, chamado Furo de Reportagem, né? Em primeira mão aí, a gente descobriu que os Estados Unidos, de fato, já tomaram a decisão e vão designar o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital, as duas facções criminosas brasileiras, como organizações terroristas estrangeiras. É um termo usado aqui pelos Estados Unidos, pelo Departamento de Estado, para listar organizações que eles consideram terroristas ao redor do mundo. Isso já foi feito antes, inclusive na região com cartéis, por exemplo, do México. O cartel Jalisco, por exemplo, é um deles. Ou com a organização criminosa venezuelana Tren de Aragua. Eu apurei que é exatamente, inclusive, o mesmo teor do texto que está pronto para essa designação. Este texto saiu do Departamento de Estado, já passou por uma série de agências aí do governo Trump, em que recebeu o ok, e deve agora ser encaminhado para o Congresso e depois publicado no Diário Oficial. Portanto, isso leva mais alguns dias, mas a perspectiva é que isso aconteça aí num período de mais 2 semanas. Era uma possibilidade desde o início do governo Trump, Fabiola. O governo Trump tem como prioridade pública o combate ao tráfico de drogas e, inclusive, tem usado desse expediente, deste combate, para bombardear embarcações no Mar do Caribe. Também usou isso como expediente ali para justificar ações em relação à Venezuela. A gente relembra que em janeiro, inclusive numa ação militar, o governo Trump retirou o então líder venezuelano do país, Nicolás Maduro, decapitou o governo venezuelano naquele momento. E agora, apesar de o governo brasileiro, das tentativas do governo brasileiro aí de negociar uma parceria em relação ao combate ao crime organizado, que não incluísse a designação das facções como organizações terroristas, em Washington andou a ideia de classificá-las sim, e inclusive ontem de noite, depois que a gente trouxe essa notícia, inclusive o chanceler brasileiro Mauro Vieira conversou com o secretário de Estado Marco Rubio para tentar barrar essa ideia. Mas ela está muito avançada já, viu, Fabiola? É improvável aí que a gente veja um recuo deste anúncio, o que deve estressar um pouco mais a relação entre Brasil e Estados Unidos. O Brasil argumenta que existem questões de soberania, enfim, riscos à soberania do Brasil e ao combate doméstico do Brasil, ou as políticas do Brasil em relação à sua segurança pública doméstica, mas há também preocupações sobre o impacto na economia, porque a designação de organizações terroristas assim faz com que empresas que se envolvam com esses grupos estejam sob risco de sanções do Tesouro americano, viu, Fabiola? Isso é aparentemente, inclusive,
o principal impacto dessas medidas, da designação desses grupos como organização terrorista. A gente relembra que muito recentemente, inclusive, o governo brasileiro chegou a divulgar uma operação chamada de Carbono Oculto com a Polícia Federal, que mostrou conexões entre o PCC e a Faria Lima. Portanto, é nesse contexto que essas notícias chegam e, enfim, ainda sem data para que o presidente Lula venha a Washington, ele tinha a expectativa de, em março, fazer uma visita a Donald Trump. Vamos lá, quero muito ouvir o professor Trevisan a respeito disso. O que significa, né, os Estados Unidos transformarem